Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Gênesis 2:19, um versículo ótimo para a gente pensar, né, como Deus trabalha com a gente, como Ele faz, desde o comecinho, né? Muito bom dia para você que está em casa, já tomou seu cafezinho da manhã? Olha, muito bom. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você abrir a porta da sua casa para esse momento desse programa gostoso, que tem dica do dia, dica de música, muito conteúdo relevante para te aproximar de Cristo, essa é a nossa vontade. Olha só, quero dar, além de dar bom dia para você, dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal que nos acompanha aí de casa. Obrigado por participar com a gente. Obrigado por assistir o PPTV. E como nossas manhãs têm que ser agradáveis, com interatividade, com participação, com chat, com você aí na sua casa, eu quero começar com nossos stories que edificam, né? Aquilo que a gente vê no Instagram, aquilo que é bom, que merece ser compartilhado. O story de hoje é da UPPP, da nossa UPA aqui, da União Presbiteriana de Adolescentes de Pinheiros. O versículo do dia, todo dia elas estão postando versículo do dia, né? A equipe de comunicação, as meninas estão postando o versículo do dia. E essa arte aí toda bonita hoje para falar do versículo que é Hebreus 13:5. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não deixarei jamais o abandonarei. @UPAIPP, entra lá, segue a página da UPA. Você pode ficar por dentro das próximas programações, pode ficar por dentro de tudo que acontece com esse ministério aqui na igreja pelo Instagram, né? Que é a principal rede onde eles colocam as coisas. É verdade. E tem mais, tem dica de música também, músicas que tocam na Rádio Pinheiros. Aí, se você não baixou o aplicativo, baixa o aplicativo que é gratuito. E vamos lá, a dica de música de hoje. E a dica de música de hoje é do projeto Sola, da Vida o Melhor, que fala assim: nova vida para sempre, uma família, alegria, caminhar, o amor buscar, aprender, a luz brilhar, saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar. Para nós, Ele é da vida o melhor, nosso mover e existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim, do universo, o rei, do mundo, a luz. Música incrível do Projeto Sola, dica de música de hoje para você ouvir aí na Rádio Pinheiros e também para você ouvir aonde quiser, mas a Rádio Pinheiros é uma dica de conteúdo cristão, de música cristocêntrica que vai te aproximar de Deus, como essa música que a gente falou agora. Muito bom, quero começar o nosso bate-papo aqui no chat te perguntando, né? A enquete do dia pode pôr na tela. Você já parou para pensar no padrão de masculinidade da Bíblia? Eu já coloco mais coisa. Para você, o que é masculinidade bíblica? Para você, o que é masculinidade? Vai falando aí o que você acha que é, qual que é o padrão de masculinidade bíblica. Coloca aí no chat, vamos participar para a gente ter uma manhã muito agradável, muito legal e conseguir conhecer um pouquinho mais vocês, né? Qual que é a visão que vocês têm e como é que vocês acham para a gente aprender junto aqui hoje com o nosso convidado que é muito especial. É muito especial mesmo, e vocês já devem ter visto ele por aqui algumas vezes. Nosso convidado de hoje para falar sobre masculinidade é o presbítero Teruia, Eduardo Seiti Teruia, presbítero e membro do Conselho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros desde 2008. Na igreja atua como conselheiro bíblico, professor da Escola Bíblica dominical, discipulador de jovens e noivos e membro do Ministério de Aconselhamento Bíblico. É engenheiro de computação formado pela Escola Politécnica da USP, onde também trabalha como gerente de projetos de pesquisa na área de tecnologia. É casado também com a engenheira Cecília Chang, uma queridíssima nossa, desde 1999, por meio de quem conheceu e recebeu a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Muito bom ter você conosco, muito bom dia, presbítero. Bom dia, Lídia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma satisfação muito grata estar aqui novamente, né, para falar de agora um tema tão relevante, tão difícil, né, nos dias de hoje. É verdade. Mas que, à luz da Bíblia, espero poder ajudar aqueles que nos acompanham a se orientar melhor, né?
É verdade. Nós fizemos vários programas, né, presbítero, desde a rádio, também tem o MENAP aqui, a gente tem... E é um assunto urgente, né? Masculinidade restaurada, uma transformação necessária, o MENAP fala, né? E eu queria já começar pedindo para o senhor falar sobre a masculinidade bíblica, o que é, como que ela é? Pois é, a masculinidade bíblica, primeiro, é aquilo que Deus nos diz sobre o que é ser homem, não aquilo que nós achamos. Porque se nós formos nos basear na cultura, enfim, em tradições muitas vezes errôneas, né, nós vamos nos confundir e vamos agir de forma não bíblica. Então, se nós quisermos saber o que é o homem, né, não vou nem falar que o homem bíblico, vou falar qual é o papel do homem, o que é ser homem, nós temos que recorrer àquilo que Deus fala, né, e é para isso que talvez tenhamos aí que discorrer sobre isso, né, durante essa manhã. É verdade, é verdade. O homem verdadeiro, né? Nem precisa ser homem bíblico, né? Mas o homem, o significado do homem, né? Verdade. Edu, o Teruia, o presbítero, eu vou falar, cada hora eu vou falar de um jeito aqui. Pode chamar de Edu. A Lídia falou, né? Já tem o MENAP, tem muito programa sobre masculinidade bíblica, muita literatura boa, né? Por que a gente deve dar importância a esse tema? Bom, nós devemos dar importância porque, apesar de ter muita coisa, as pessoas não estão atentas a isso, a essa literatura que é farta, há muitos vídeos que são bons, pregações muito boas, né? Enfim, nós temos aí atividades também que os homens da igreja organizam, mas eu percebo que há assim um certo desinteresse, infelizmente, né? Então, os homens eles têm uma característica peculiar. E essa característica eles acham que já sabem das coisas e não precisam. Então, eu sempre uso o seguinte exemplo, né? Quando o homem está perdido, dirigindo, ele chega assim, né? A esposa às vezes pode estar do lado, ou alguma mulher fala assim, vamos parar naquele posto ali para a gente perguntar, né? O homem fala, não, eu sei onde é que a gente está, não tenho a menor ideia. Né? Mas não para. Então, existe um orgulho, né, por trás disso, e ele continua perdido, ou seja, ele acha que não tem que recorrer a mais ninguém, ele acha que tem que ser autossuficiente. Então, existe um erro, um auto-engano, né, por trás disso. Então, é relevante que nós alertemos as pessoas, os homens, a respeito disso. É verdade, e isso acontece muito no orgulho de não buscar conhecer e não colocar em prática, porque tem gente dentro da igreja também que acha que sabe e não está colocando em prática, né, presbítero? Pois é, então, às vezes a gente está muito baseado naquilo que eu fui criado desse jeito, então as minhas referências são essas, meu pai agiu desse jeito, meu avô agia desse jeito, só que, e aí a gente acha que agindo desse jeito, supostamente eu estarei sendo homem, correto? Assim como tudo na vida, nós temos que submeter esses nossos conceitos ao crivo da Bíblia, né? Então, o que a Bíblia diz a respeito disso? E aí até gostaria de trazer um texto aqui que vai nos embasar nessa manhã, que está lá em 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 2 até o 7, né? É um trecho bem conhecido. E diz assim, portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher. Bom, até aqui vocês podem falar, esse trecho eu conheço, ele vai falar das qualificações da liderança da igreja, como é que deve ser o líder, né? Um presbítero, um diácono, um pastor, certo? E aí fala assim, mas eu não sou da liderança, isso aqui não é para mim, né? Só que aí que está o erro. Primeiro porque ele usa esse termo aqui, né? Eu estou usando aqui a nova versão transformadora, NVT, que eu vi aí que a UPA também gosta, né? Eu gosto também. E o pessoal acha o seguinte, fala assim, mas está falando de bispo, isso é coisa de igreja episcopal, católica, né? Bom, eu queria lembrar que, primeiro que a gente está falando de uma época anterior à existência dessas igrejas, né? A gente está no 1º século e esse termo bispo já era usado por uma liderança tanto civil quanto religiosa, certo? No contexto greco-romano. Então está falando de liderança, basicamente. Não está falando de cargo bispo, não. Está falando de liderança. E eu sempre entendo esse texto aqui como
exortação a qualquer homem. Por quê? Porque a liderança da igreja ela é constituída por homens que já têm essas características, ou seja, já agem como homens. Verdade. Né? E aí bem eles são eleitos para a liderança, ou escolhidos para a liderança. Então isso aqui não é só para a liderança, é para todos os homens. Né? E aí, só continuando aqui, então, portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação, deve ser hospitaleiro e apto a ensinar, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, antes deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Interessante que ele fala aqui, Olha. Diabo 2 vezes, né? Acho que o diabo já aparece em excesso aqui. Mas vocês percebem que o que Deus está falando aqui é como esse homem deve agir, como ele deve, que atitudes ele deve ter. Então, eu resumiria o que está aqui, né, nesse trecho bastante precioso, em algumas qualificações. Ou seja, o homem ele deve liderar, ele deve amar, ele deve proteger e ele deve prover. E perceba que essas são características bíblicas, mas é que elas se aplicam a qualquer homem, né? Não só o líder, mas qualquer homem deveria ser isso que ele está falando aqui. Líder deveria ser amoroso, deveria proteger e deveria prover. Então, isso, assim, resumindo, fazendo um resumão, né? A gente pode desenvolver isso daqui, mas essas seriam características, sim, masculinas. E vou falar assim, em contrapartida a características femininas, talvez. Eu quero perguntar também, já deu uma pincelada, já falou assim, mas quais perspectivas erradas de masculinidade a gente pode ter, né? Hoje a gente vê muita coisa, o pessoal, para ser a figura do macho é o cara com a barba de lenhador, ou que, enfim, o outro que cospe no chão aí, Pois é. tá com a mão suja, não sei, tem essas perspectivas, não, isso é coisa de macho. Mas quais são as perspectivas erradas que a gente tem sobre masculinidade? Tem coisa que está certa, tem coisa que está errada? Se você for ver, qualquer coisa que saia dessas 4 características já é uma distorção. Mas existem alguns estereótipos, né, na nossa sociedade. Então, o homem ele tem que ser... ele não pode chorar, né? O homem não chora. O homem ele tem que ser aquela pessoa firme, mas esse firme está correto, né? Porém, as pessoas confundem isso com brutalidade. Certo? E aqui, esse trecho que a gente leu, está falando que ele tem que ser amável, educado, né? Uma pessoa agradável, não bruta, não violenta, não assim, que trate com uma rispidez as pessoas, sabe? Então, existe também o outro lado que nós vemos hoje, uma certa descaracterização para um outro lado, para um outro extremo, que eu vou chamar aqui de um extremo efeminado. E eu quero deixar bem claro que efeminado não é igual a homossexual. Né? Efeminado é justamente esse homem que ele abriu mão dessas características, saindo dessa firmeza, ele acha que tem que ser mais flexível no sentido negativo da palavra. Em relação a essas características que eu falei, não preciso... Não, se a minha esposa ela quer liderar, eu tenho que deixar ela liderar, sabe? A parte da proteção também, né? Talvez a minha esposa ela tenha mais condições de fazer isso do que eu, de prover, sabe? Ela tem um sucesso profissional melhor do que o meu, então acho que eu posso ficar em casa e deixar ela ser a provedora da família. Então, existe um problema nisso. E alguns modelos, alguns estereótipos, né, novos, ou nem tão novos assim, né, estão
surgindo, ou já surgiram, e eles também são uma descaracterização, né? Exatamente, presbítero, você tocou num ponto muito interessante que fala, às vezes esse papel ele vem sendo anulado, né? Como o senhor citou, com o diabo, ele anda ao redor querendo, e às vezes são ciladas, né? Esse papel, por exemplo, vê a esposa, começa a fazer e começa a anular a responsabilidade do homem, a responsabilidade da mulher, né? Isso é uma cilada. Eu queria que o senhor falasse sobre isso um pouquinho. Sim, então... eu acho que as ideias, as mentiras, elas sempre são contadas, as boas mentiras, elas são contadas com pitadas de verdades. Isso. Por quê? Porque aí quando você vai verificar, você verifica uma informação, faz a checagem, né? Para ver se não é fake news, e aí você vai fazendo essa checagem, você percebe que algumas daquelas coisas que estão sendo contadas fazem sentido, elas parecem aparentemente corretas, só que elas escondem uma mentira por trás, né? Então, essa questão da liderança, muitas vezes ela está escondida no seguinte sentido: eu não posso ser o homem que oprime a minha esposa, né? Está errado isso que está escrito na Bíblia sobre a mulher ser submissa, né? Porque primeiro não entendeu o que é submissão, né? Porque a Bíblia fala que Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. E sempre comparou, e isso de uma forma maravilhosa, o casamento, né, a relação do homem com a mulher, a relação de Cristo com a igreja. Deus podia ter usado qualquer outra comparação, qualquer outra metáfora. Não, ele usou essa comparação que eleva a responsabilidade de liderança do homem a um patamar que o homem não entende. E que ele precisa depender de Deus todos os dias para exercer essa liderança. Uma liderança que eu friso aqui, cuida dos seus liderados, ama os seus liderados, protege os seus liderados, desenvolve os seus liderados. Então, até é curioso como o meio corporativo hoje entende que esse modelo de liderança do líder que inspira e que cuida dos seus liderados é o ideal hoje, em contraposição àquele chefe que vai atrás só empurrando e obrigando as pessoas a fazerem as coisas, né? Pois esse modelo de liderança moderna é o modelo de Cristo. Cristo com a igreja, né? Portanto, é um modelo que nós, homens, temos que copiar e exercer com os nossos liderados, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Eu costumo dizer que não haveria mulher que não se submeteria a um homem que cuidasse dela, a amasse, respeitasse e tivesse uma disposição de se entregar por ela, como Cristo tem pela sua igreja, né? Nenhuma mulher teria dificuldade de submeter a isso. Porque pensa no seguinte aspecto: nós, como igreja, nós temos dificuldade de nos submetermos a Cristo quando você entende que Ele morreu por você, quando você entende que você era inimigo de Deus e Ele fez isso suportando um sacrifício que a gente não consegue entender o sofrimento pelo qual Ele passou, né? Então, eu sempre digo, quando você começa a entender melhor o que Cristo representa para a igreja, a mulher também não tem dificuldade para se submeter a um homem desse. Agora, o nosso problema hoje as mulheres falam, legal, eu entendi essa parte, agora não dá para me submeter a esse homem. Por quê? Porque ele não é Cristo, ele não se parece, né? Então, essa que é a questão. Nós temos que trabalhar para sermos parecidos com Cristo. Então, essas características que eu falei de liderança, de amor, de proteção e provisão, é o que Cristo faz com a igreja. E realinhar esses papéis, né, presbítero, acontece que é uma consequência disso também, né? Realinhando o papel do homem, às vezes o homem tem dificuldade de se abrir, né, e tal, e tem os problemas internos dele, às vezes realinhando, buscando, entendendo, estudando e colocando em prática esses papéis e realinhando tanto do homem quanto da mulher, ele consegue ter mais paz na caminhada, né, presbítero? Sim, paz principalmente com Deus, né? Com Deus, exatamente. Quando você simplesmente se recusa a seguir esse modelo, você vai enfrentar conflitos na sua vida, consigo mesmo, com pessoas e principalmente com a sua esposa, né?
E é uma bola de neve, né? É uma bola de neve. Até por isso que existe uma crise hoje que, assim, como os homens observam, né, os solteiros observam esse conflito que os casados têm com sua esposa, existe um desestímulo ao casamento. Essa aqui é a verdade. Que é o segundo maior plano de Deus, né, depois de Jesus. Pois é. Então, Deus, ele não à toa, ele cria o casamento, ele é o autor do casamento. Né? Nós vemos, tem pessoas que falam, mas tem gente que vai ter o dom aí da solteirice ou do celibato, né? Como diz Paulo lá em 1 Coríntios. Sim, mas eu entendo que essa é a exceção. Agora, para a maioria das pessoas, o plano de Deus é de fato que se case. Porque o pastor Tim Keller, ele entende, e eu acho que de uma forma muito acertada, e eu concordo com ele, que o casamento Deus instituiu também como forma de santificação mútua. Exatamente. Por quê? Porque aí você vai ter uma pessoa que você vai ter que conviver e vai conhecer os seus defeitos, os seus pecados, e vai confrontar você com isso. E santifica na medida que essa pessoa usa a Bíblia para te confrontar. Então, esse é o segredo do casamento, na verdade, da confrontação, né? É você usar a Bíblia. Então, eu uso a Bíblia e pronto. Não preciso ficar ali sendo chato, né? Olha, eu acho que você não devia mais fazer isso, você não devia mais assistir novela, porque só tem coisas ruins. Né? A mulher fala, olha, eu acho que você devia tentar assumir a liderança de casa, porque é isso que diz a Bíblia. Né? Então, perceba que o nosso problema hoje é falta de conhecimento bíblico, Sim. falta de referencial bíblico, e isso faz com que a gente mergulhe em conflitos tremendos, né? Conosco mesmo e com outras pessoas. Exatamente, referenciais bíblicos. É mais importante porque na sociedade referenciais é uma dificuldade também, né? Sim. Falando nisso, né, desse relativismo que a gente vive hoje também, né? Você acompanha muitos jovens, tanto os solteiros, o pessoal da mocidade, como o pessoal que vai casar, né? Então, como é que a gente pode incentivar os nossos jovens a cumprir a verdadeira identidade deles no meio a tanto relativismo, ideologia Tanta de falta gênero, de referência. falta de referência e todas essas bagunças, essas confusões que estão disponíveis em tudo que a gente consome como jovem. Sim. Eu acho curioso porque a minha primeira pergunta, né, quando alguém me procura sobre isso é: você está feliz com a sua vida do jeito que você está vivendo? E a pessoa fala: não, eu estou em crise, eu estou fazendo terapia, eu estou deprimido, eu não sei o que fazer, né? O que eu faço da vida? E eu falo: então, a questão é o seguinte, você precisa se basear nisso que Deus fala. Em primeiro lugar, ele fala assim que o homem ele tem que ser marido de uma só mulher. Então eu falei assim, olha, você precisa... Qual é a sua... Assim, casamento passa pela sua cabeça? Não. Ou alguns falam, sim, tá, mas quando? Ah, não, o dia que eu tiver estabilizado, e todo esse modelo estereotipado aí de sucesso profissional, né? Eu falo assim, olha, por que isso, sua carreira é tão importante em detrimento a todo o resto? Né? O casamento vai te dar estabilidade que você não tem. Você tem tentações sexuais hoje porque você despreza o fato de você ter uma auxiliadora ao seu lado, idônea, né, como diz a Bíblia. Então você não teria determinadas tentações que você tem hoje. Você não teria essa desestabilidade emocional que tem hoje. Vai falar, mas como é que eu vou sustentar uma casa? Então, o problema é que você está aí confortável na casa dos seus pais. Entende? Qual que é a motivação, portanto, para você ganhar dinheiro, progredir na carreira, trabalhar para você ter esse nível melhor de sustento? Ora, não tem essa motivação. O casamento não é uma motivação. A motivação para ganhar mais, às vezes, eu quero comprar um videogame novo. Eu não sou contra videogame. Eu sou contra o vício em entretenimento. Eu acho que esse é um mal que nós vivemos hoje. Verdade. Então, a questão é... eu sempre pergunto, você está satisfeito com tudo isso? Não, não estou. Então, o problema dessa insatisfação é que os seus referenciais eles não são bíblicos. Eles são mundanos.
esse sucesso profissional, você não precisa ter isso. Você não precisa ter casa para casar. Se os seus pais puderem te ajudar, ótimo, glória a Deus. Se não, lute junto com a sua futura esposa para você ter uma casa, um aluguel e vai vivendo. Não acho que tem que se casar desesperadamente, mas isso tem que fazer parte do plano. Por quê? Porque você vê que o homem começa falando disso. Deus começa falando homem, marido de uma só mulher. Isso é o princípio das coisas, entende? Porque como que eu vou liderar uma casa se eu não tenho uma equipe para liderar? Eu sempre falo que o casamento ele é a constituição de uma equipe, que começa com 2 pessoas, né? Deus instituiu o homem para ser esse líder. E ele começa essa equipe com 2 pessoas, você e a sua esposa. Você tem que liderar a sua esposa. Depois virão os outros membros dessa equipe, que são os seus filhos. E que tem que ser funcionais também. Por quê? Porque eu acho curioso assim, que, às vezes, a pessoa ela é gerente, ela é líder, ela tem uma posição de liderança no trabalho e não tolera funcionários absolutamente preguiçosos, aqueles funcionários que são improdutivos, né? Mas em casa, na equipe de casa dele, ele é absolutamente passivo com isso, sabe? Uhum. Quando não deveria ser. Então os filhos têm que ser funcionais em casa? É lógico. Eles têm que ter uma atividade? É lógico. Eles têm que ter responsabilidade? É lógico. Quem é o responsável por isso? É o homem. É o homem. Porque aqui, inclusive, no trecho que nós lemos, fala que ele deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam, né? Então é curioso, porque assim, Deus ele vai ensinando essa liderança dentro da própria casa. Por quê? Porque você é desafiado pelos seus filhos e pela sua esposa a ser esse homem bíblico. E aí você vai sendo moldado por Deus, né? Se você também, obviamente, recorrer aos recursos bíblicos para isso. Por quê? Vocês concordam que essa é uma tarefa grande demais para qualquer homem? Com certeza. Com certeza. Então, aí que você precisa mais orar, jejuar, ler a Bíblia e se aconselhar, né, com pessoas mais experientes. E como isso traz estrutura, né, presbítero? No começo, o senhor falando aí, eu já lembrei no começo, quando Deus viu que não era bom que o homem andasse só, né? Se Deus fala que não é bom que ele ande só, ele já viu que era bom para ele e pensou nisso, né? Pode falar, Pedro. Sim, eu acho curioso porque, assim, não é bom que o homem ande só, por isso Deus faz uma auxiliadora. E aí eu vejo que existe uma certa confusão, né? As mulheres às vezes falam, mas eu não quero ser auxiliadora, eu quero ser a pessoa protagonista. Ai, que desperdício. Né? Só que é o seguinte, é auxiliadora em quê? A gente tem que entender que antes de Deus falar isso, Deus havia dado uma responsabilidade para Adão, para o homem, dele dominar sobre a criação, dele cultivar o jardim. E quando ele fala a palavra auxiliadora, é sinal que ele precisa de ajuda. Porque senão não se chamaria auxiliadora. Chamaria qualquer outra coisa. Então essa é uma tarefa que ele precisa de ajuda. E é um privilégio, né? E é um privilégio de Deus, exato. Né? Então, perceba assim, tira um pouco daquela visão de autossuficiência do homem, de que ele vai mandar em tudo. Não, ele precisa de alguém que também tenha sabedoria vinda de Deus para ajudá-lo, para aconselhá-lo, porque o homem, nós somos afetados pelo pecado. Sim. Não adianta você querer ser o líder perfeito, porque você não será. Mas você precisa perseguir isso. Né? Então, esse modelo bíblico, ele implica em você ser humilde. O bom líder é o líder que é humilde. Por quê? O bom líder, o líder humilde, quando ele erra, ele assume que ele errou. Ele pede perdão aos seus liderados, né? Principalmente a esposa. Né? E eu vejo que isso faz com que ele se torne mais confiável. Vocês não desconfiam de quem nunca erra? Sim. Vocês não desconfiam de quem nunca pede perdão? Desconfio. Não é? Sim. Então, só que isso acontece com a maioria dos homens. Principalmente em relação às suas esposas. Ele nunca erra. Ele se engana. Mas errar, não. Então, isso começa a desgastar o relacionamento. Então, percebam
que ser um líder humilde faz toda a diferença. Com certeza. Perguntar pro presbítero, você quer falar alguma coisa? Não. Perguntar pro presbítero, então, quais as relações de complementariedade da masculinidade com a feminilidade? É total, né? Porque foi Deus que criou o homem e Deus criou a mulher. Então ele já projetou tudo para ser complementar. E eu sempre digo que o fato do homem ele exercer a liderança, ele faz também com que a mulher possa exercer o papel para o qual ela foi criada. Assim como quando o homem ele deixa vago esse papel na sua casa e faz com que, por exemplo, a esposa se responsabilize pela criação dos filhos. Ah, não, porque olha, eu estou ocupado trabalhando, eu sou o provedor. E se esconde atrás apenas dessa atribuição. Né? Quando, na verdade, criar e educar os filhos é a responsabilidade do homem. Ser responsável não quer dizer que você vai executar só você, certo? Mas você tem que chamar para si aquela responsabilidade, você tem que propor as discussões. Isso é liderar. Quem lidera é quem propõe as discussões, certo? Chama na mesa a família e fala, nós temos que resolver isso. Como nós resolveremos isso juntos? Isso é liderar. Né? Então, perceba que quando o homem não faz isso, a mulher vai fazer. E para ela vai começar a reclamar. Por quê? Porque você não faz nada aqui em casa. Né? A gente está falando muito de casamento, né? Mas aí os solteiros falam, mas eu não casei ainda. Bom, mas você já está preocupado, como eu disse, com tudo isso? Porque isso vai acontecer? Né? Você está se preparando para isso? Por isso que eu sempre digo para os solteiros que o casamento ele é tão importante. Ele ensina coisas preciosas para a gente, sem as quais você não conseguirá desenvolver-se como homem. E no próprio trabalho da igreja, do convívio de amizade, os homens conseguem perceber mulheres que têm traços de feminilidade bíblica e as mulheres também já pensar nisso, né? Ele parece que não é preguiçoso, não gosta de liderar. E aí, para os solteiros também já se precaverem, né, do que ter que ficar depois tratando, né? Exatamente. Você usou uma palavra interessante, preguiça, que é o que eu vejo mais as meninas reclamando, né? Os homens são preguiçosos, os rapazes são preguiçosos, eles não estão interessados com muita coisa. E eles também reconhecem isso. Reconhecem uma certa... Quando você aperta um pouco, reconhece uma certa... eu acho que eu estou meio preguiçoso, eu estou meio assim, sem rumo. Eu passo muitas horas aqui assistindo séries, passo muitas horas no videogame, passo muitas horas em entretenimento e vou levando a vida. Só que aí, enquanto você faz isso, já se passaram 5 anos. Se você tinha 25, você já está com 30. Mais um piscar de olhos, passam mais 5. Quando você vê, você está com 40 anos na casa dos seus pais. Né? Eu quero dizer que isso não é atitude de homem. Boa. Por quê? Porque não é você que tem que propor as coisas. Então, você tem que estar preocupado em, eu preciso me casar, eu preciso, então, propor isso para alguma garota. Né? E perceba o seguinte, as garotas também, elas têm uma maturidade talvez maior. Né? E para a mesma faixa etária. E aí elas falam assim, olha, mas não dá, eu olho aí, o mercado está muito ruim, o pessoal que é legal já está casado, né? Como é que eu faço? Né? E a Cecília, né? Minha esposa, ela sempre fala assim, você tem que ver o potencial. Muito bom. Tem que orar, né? E tem que pedir a orientação de Deus, mas tem que ver aquele que tem potencial. O que é ter potencial? Ser temente a Deus. Se submeter à palavra é a primeira coisa, porque assim, senão fica muito difícil. Exatamente. Né? O resto, Deus vai trabalhar e vai dar trabalho também para essa mulher, mas faz parte do jogo. É verdade. E um ponto muito importante que o senhor trouxe aqui para a gente é a questão de, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu nem vejo a pessoa, nem tenho a pessoa ainda, vou deixar para me preparar quando ela estiver lá. Não, faça antes. Acho que esse é um aviso dos principais que a gente tem que deixar claro, né? Já comece agora a pensar, né? Sim. E eu vejo que a pergunta é, por que eu estou deixando para depois? Por que isso não é prioridade? Isso é um plano de Deus tão precioso, né, presbítero?
Então, eu vejo que assim, existe uma responsabilidade da pessoa, mas existe uma responsabilidade também da sociedade, de nós da igreja, de falarmos a respeito disso, de termos homens preocupados em incentivar e orientar os jovens a se casarem, a serem homens de verdade. Eu não quero dizer assim, então o jovem ele não é um homem de verdade. Não, pode ser, mas ele ainda precisa ser trabalhado para outras coisas. Exatamente. Então tem características que provavelmente você não desenvolveu ainda. Sim. Por exemplo, o contraditório. Por quê? Porque num convívio com a esposa, você vai trabalhar o tempo inteiro com o contraditório. Como que eu lido com isso? A frustração de não ter um desejo meu sendo realizado. Como que eu lido com isso? Porque se você não sabe lidar com isso em casa, vai lidar mal no trabalho, vai lidar mal na igreja, vai lidar mal com a vida. Exatamente. E isso causa o quê? Descontentamento. Falando em masculinidade, né? Eu acho que hoje nossa régua está muito baixa, né? Assim, tanto dos homens conversando com os outros homens no sentido assim, as referências que a gente tem, né? Se você senta para jogar futebol, depois do futebol, senta numa mesa lá, vai comer um petisco, conversar, o que você escuta, você fala assim, meu Deus do céu, esse é o padrão de masculinidade que a gente tem? E com todos os lugares que você vê, aí você vê também as mulheres abaixando muito o nível, assim, ó, tá bom, deu um glória a Deus aqui, tá passando, né? Vai. E eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, tanto dos mais jovens não desanimarem, mas também dos mais velhos darem exemplo, né? Muita gente da igreja que você vê assim, às vezes você conversa com a pessoa, nossa, esse cara aqui deve ser um bom marido, um exemplo de masculinidade e tal. Você começa a conversar mais, conhecer mais essa pessoa, assim, meu Deus do céu, como é que eu faço? No futuro eu vou ser assim? Como é que é, né? Tem todo esse problema, né, Edu? Tem. Eu vejo que o nível de exigência, ela é o nível de exigência de Deus. Não é? Então, e para tudo, porque veja bem, Deus ele nos salva, Cristo morreu por nós para que nós fôssemos conformados ao caráter dele. Você só tem que se parecer com Cristo. É só isso. Isso por si só já deveria nos causar assim, desespero. Mas não causa, por quê? Quando você entende que Deus ele dá uma ordem, mas ele que age em você, desde que você queira, desde que você peça, esse é um dos segredos, digamos assim, da vida cristã, que não depende de você fazer aquilo, depende de Deus, mas depende de você querer aquilo, de você se entregar nas mãos de Deus, para que Deus trabalhe no seu caráter. É assim para você ser parecido com Cristo, é assim para você ser esse homem e essa mulher bíblica. Então, as pessoas baixam a régua quando elas entendem que depende só de fulano, depende só de mim, ser esse modelo aqui. Aí tem que ir baixando, até chegar uma hora que você pega a Bíblia e joga fora. Por quê? Porque ficou impossível. Então, a questão é que assim, a gente precisa, de fato, crer nesse modelo, saber que é possível, sim, você chegar próximo disso, certo? Com todos os defeitos que nós temos, que Deus nos aceita, Ele nos ama e Ele continua nos amando, continua derramando graça sobre nossas vidas, porque você está perseguindo isso. Isso glorifica a Deus. Isso glorifica a Deus, essa busca por obedecer a Deus, apesar de quem nós somos, apesar da falta de recursos que nós temos. Então, eu vejo que o abaixar a régua, abaixar a barra, é porque a gente confia ou só enxerga na nossa ação individual e não naquilo que Deus pode fazer. Perfeito, fenomenal. Como é bom avaliar isso e pensar que temos tem programas, tem design divino para as mulheres aqui, tem o MENAP, tem conteúdo, tem livro, tem uma série de conteúdo aqui na igreja que a gente compartilha com vocês que podem ser buscados. Então eu queria desafiar, assim, se você que está assistindo falou com você um pouco esse tema, buscar nas nossas playlists aí, tem tanto conteúdo, bom, de qualidade, tem cursos aqui na igreja para quem é da igreja também.
tomar essa atitude e buscar, né, presbítero, porque isso faz diferença. Tem mulheres que fizeram design divino, vou falar um pouco do outro lado também, que falaram, por que eu não vi isso antes? Seria diferente, entendeu? Então, assim, aumentar essa régua tem como, e assim, é para hoje, né? Então, eu queria desafiar as pessoas a buscarem isso. Sim, e com certeza os homens precisam se sentir desafiados, precisam sentir o peso dessa responsabilidade e precisam já começar a ser homens, né? Ou seja, primeiro, levar Deus a sério, segundo, ser diligente e ser bíblico e começar a depender de Deus e falar assim, não, eu vou levar Deus a sério. Ora, na minha igreja não tem ninguém. Uma coisa que o Pedro falou, mas nós precisamos ter referências, né? Porque não pode ser que nem cabeça de bacalhau, né? Todo mundo sabe que existe, mas nunca viu, né? Então fala assim, legal, mas eu nunca vi esse homem aí, esse modelo, né? Na minha igreja não tem, na minha cidade não tem, né? Como é que eu faço? Ora, seja esse homem. Perfeito. Seja. Por quê? Porque você precisa, tudo que você precisa, a Bíblia já te deu. Pedro fala isso, né? Todas essas condições necessárias, né, Deus já proveu para a gente, em Cristo. E com o Espírito Santo você tem acesso a toda essa transformação de caráter que você precisa. Então, eu costumo dizer o seguinte, você já tem um modelo, que é Cristo. É o homem perfeito. Ele já é esse modelo. É claro que se a sua igreja tiver homens, né, que tentem imitar a Cristo, como Paulo disse, né, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, é melhor. Mas você pode começar isso na sua igreja, na sua casa. Aliás, deve fazer isso, porque essa é uma atitude de homem. Não fica dando desculpa, né? Eu tenho um provérbio árabe, né, que diz assim, né, quem quer fazer, encontra um meio. Quem não quer, uma desculpa. E hoje o que acontece, uma atitude absolutamente que não é de homem, é que a gente fica dando desculpas. Eu não tenho nenhum modelo, por isso que eu sou desse jeito. Meu pai, meu avô não eram assim, por isso que eu sou assim. Então, perceba, né, isso não é desculpa. E aí eu vou dar um exemplo pessoal, que é sempre ruim a gente dar exemplos pessoais, né? Parece que a gente está se exaltando, mas eu vou falar uma coisa. Quando eu fui alcançado pelo Evangelho, eu já tinha 32 anos. E a minha esposa é convertida desde os 14. E aí eu fiquei sabendo, naquela altura do campeonato, né, que eu teria que liderar a família, que eu teria que ser esse homem bíblico. Quando eu li a Bíblia pela primeira vez, a minha esposa já tinha lido algumas vezes, e que eu não quero nem entrar no mérito de falar se ela fez certo ou não se casando comigo, né? Na minha opinião, hoje não, né? O risco foi muito grande, porque eu podia não ser convertido pelo Espírito Santo, não ter sido convertido, né? Mas Deus foi misericordioso. E nessa hora, quando eu entendi isso, que eu tinha que liderar, eu pensei comigo e dei as mesmas desculpas. Mas eu estou vindo de uma outra tradição oriental, eu não tenho que modelo que eu vou seguir, eu também não conheço as pessoas aqui da igreja, não tenho intimidade para chegar. E, curiosamente, a única coisa que mudou de fato foi um desafio que eu fiz até para Deus. Eu falei assim, Senhor, se tudo o que está escrito aqui na Bíblia é verdade, eu vou levar a sério, mas eu quero que o Senhor também trabalhe em mim e me mostre que tudo isso é verdade, me dá essa convicção cada dia mais, para eu te levar a sério cada dia mais, né? E eu acho interessante porque Deus ele não perde nenhuma aposta, né? Ele gosta de apostas, né? E ele nunca perde nenhuma. E cá estou eu aqui, né? Graças a Deus, continuando a levar Deus a sério, transformado pela palavra de Deus, ainda imperfeito em muitas coisas, a minha esposa pode dizer isso, né? Mas sabendo o que Deus fez na minha vida, como Ele me transformou, e a minha referência é a pessoa de Cristo.
Então, hoje eu tento, veja bem o que eu vou falar, eu tento não dar desculpas. O velho homem, ele quer sempre arrumar uma desculpinha. Verdade. Sabe? Mas hoje eu estou mal, hoje... Não, a minha esposa está sendo muito chata. Ela é muito chata, cobra muito. Não, você tem que enxergar aí que a responsabilidade é sua. Será que eu estou fazendo mesmo a minha parte do jeito que Deus manda? Né? Ou não? Essa acho que é a pergunta, né, que cada um de nós tem que se fazer. Que mensagem. Obrigada por ter compartilhado, presbítero, porque leva a gente a uma reflexão muito boa. Obrigada mesmo. Pode falar, Pedro. Não, fala, né, que além da responsabilidade dessa parte que masculinidade urgente, né, que até o pessoal do MENA fala, tal, a gente tem que ir atrás. Não tem nada melhor, né, presbítero? A alegria maior do que você estar com a sua identidade firmada em Cristo, exercendo o seu papel, né? Porque às vezes o pessoal pode achar, e mesmo que se fosse só isso, né? Não, é pesado, não sei o quê, é só... Mas não tem coisa melhor, né? Do que estar com a masculinidade bíblica, com a identidade firmada em Cristo, né? É verdade. Porque, primeiro que determinadas crises, elas simplesmente vão embora. Olha. Sabe? Quando você fica flutuando ou gravitando em torno de ideias que podem ser até politicamente corretas, entre aspas, né, atrativas, mas elas não são bíblicas, você vai estar em crise. Porque eu não estou correspondendo à minha família, à minha esposa. O que está por trás disso? Está com uma autocomiseração. Né? Porque eu não obtive sucesso, não sei o quê, por isso eu não sou respeitado aqui em casa. Mas isso não tem nada a ver. Você pode ganhar menos que a sua esposa e ser líder da sua casa. Né? Não é o poder econômico, certo? Então, existem crises que elas simplesmente sumirão da sua vida porque você assumiu esse papel que você deveria. Você foi criado para esse papel. Perfeito. Né? Então, quando a gente é criado para algo e você não sabe ou não exerce aquele papel, você vai entrar em crise. Isso é da vida. É como comprar um eletrodoméstico e ele não servir para fazer aquilo, né? Não tem funcionalidade, exatamente, não tem sentido. Exato. Você já tentou desparafusar algo sem a chave correta? Você se machuca, você quebra a peça, certo? E não consegue. Quando você usa a ferramenta correta, sim, é de primeira. Né? Então, precisa usar as ferramentas que Deus já nos deu. Nossa, demais. E, presbítero, uma coisa importantíssima, que isso tudo ajuda, né? Ajuda não, isso tudo glorifica a Deus quando colocado em prática. Eu queria que você já falasse disso, chegando para o final, se a gente esqueceu, quiser falar mais alguma coisa, mas eu queria falar da importância disso tudo, principalmente para a nossa motivação de vida, que é glorificar a Deus, né? E depois, uma mensagem final. Mas depois, fala primeiro dessa parte de glorificar a Deus. Bom, eu entendo que você glorifica a Deus obedecendo a Deus, levando Deus a sério. Exatamente. Então, toda vez que a gente olha para esse texto de Timóteo e ignora ou fala que não é para mim, você está virando as costas para a graça de Deus. Você está virando as costas para um agir de Deus transformador na sua vida, que de fato você vai ter uma gratidão a Deus, uma experiência com Deus tão poderosa, tão transformadora, que aquilo vai impactar a sua vida e vida de pessoas. Isso glorifica a Deus. Por quê? Porque tudo a gente vai tributar ao Senhor. E não olha, eu fiz um curso, o presbítero é um modelo para mim, por isso eu imitei e fiz isso. Não, foi Deus que fez. Né? Então, isso glorifica a Deus. E eu creio que, se eu fosse deixar uma mensagem final, pelo menos uma mensagem de esperança, que há esperança para nós. Há esperança para o homem, para esse homem que está perdido hoje, para o jovem. Né? Leve Deus a sério. Clame a Ele. Peça conselhos para as pessoas mais experientes. Seja humilde. Não fique aí tentando achar o caminho perdido, né? Está perdido, mas fica tentando achar o caminho sozinho, certo? Não pede ajuda. Né? Isso é orgulho, isso é auto-engano. Né? Então tem que pedir ajuda, tem que recorrer a um amigo. E aí você fala assim, não, mas eu olhei tudo ao redor, está difícil. Então vamos fazer o seguinte,
chama os seus amigos e fala assim, vamos orar juntos? Vamos conversar juntos? Vamos estudar um livro juntos? Como a gente falou, tem tanto livro bom, né? Pega um livro, Homem Nota 10, Homem Bíblico, né? Enfim, Futuros Homens. Pega um livro desse e, em vez de ficar maratonando uma série, vai maratonar o livro com seus amigos. Né? Já é uma primeira coisa. Porque, assim, se homens se sentarem para orar juntos, muita coisa vai mudar na igreja. Muita coisa vai mudar na sua vida. Por quê? Porque os homens sofrem calados. E isso dá um tema para um outro programa, que a gente já fez, inclusive, né, presbítero? Programas falando disso, né? Homens sofrem calados. Sim. Então, uma boa oportunidade para começar a mudar isso hoje, né, presbítero? Amém. Que bênção, obrigado. Presbítero. Pode falar, Pedro. Não, agradecer, Edu, muito bom, um privilégio ter você aqui com a gente, privilégio ter a nossa mocidade sendo acompanhada, né, por você, e que seja já o segundo programa, mas se fosse por nós, a gente chamava toda semana aqui. É bom. Eu não sei por que me chamam para essas questões de masculinidade. Até né, a gente estava brincando aqui antes nos bastidores, né? Enfim, Deus escolheu, a gente não foge da responsabilidade. Né? Isso é uma característica masculina. Que bênção. E a gente agradece, né, presbítero, porque tem muito conteúdo sendo gerado aí, produzido por pessoas como o senhor se disponibilizarem, e a nossa geração agradece também, né, por isso. Obrigada mesmo. E que seja o primeiro, que tenha mais programas aqui também, né, falando sobre outros assuntos também. Obrigada. Obrigado. Que bom, gente, muito bom. Espero que tenha edificado sua vida. E eu quero, uma boa ideia falar sobre várias coisas, né? Mas a Cláudia sempre vem trazer algo diferente, algo bom para a gente, uma boa ideia. Fala aí, Cláudia, o que você trouxe para a gente hoje de boa ideia? Oi, pessoal, bom dia. E aí, você gosta de ler, de ouvir histórias? E se for os dois ao mesmo tempo? Ler histórias de alguém? Então segura essa boa ideia de hoje. Biografias. Você tem lido alguma ultimamente? Elas são um bom jeito de conhecer histórias, se inspirar em pessoas e aprender com cada uma delas. No mundo dos cristãos, nós temos diversos pastores, missionários, homens e mulheres piedosos com biografias traduzidas para o português. A nossa boa ideia de hoje é que você crie o hábito de ler sempre uma biografia muito edificante. Depois, conta aqui pra gente o que você tem achado. Essa foi a boa ideia de hoje e não esquece de deixar aqui sobre o que você gostaria de saber para a gente te trazer uma boa ideia. Tchau, tchau, pessoal! Muito bom, Cláudia, obrigada. Olha que boa ideia, biografia, muito bom. Cláudia sempre trazendo uma boa ideia para a gente. E temos mais, eu sei que o conteúdo foi bom, aqui a entrevista foi boa, mas tem mais conteúdo bom. Fala aí, Pedro, qual é a de hoje? Empreendendo no Reino, os meninos do Empreendendo no Reino, nossos parceiros, amigos, queridos, que tem um podcast, você pode entrar no canal deles também, Empreendendo no Reino, onde eles conversam com homens de Deus que estão nas empresas, o pessoal que está no mercado de trabalho. Então, une evangelho e trabalho, mercado de trabalho, empresa corporativa, enfim. Você que gosta disso, vai lá. Esse tem podcast também com papos muito bons. Mas aqui a gente faz a jornada empreendedora. O que é? Desde da primeira etapa, do momento zero da ideação, toda segunda-feira a gente está fazendo uma etapa da nossa jornada empreendedora. O que é? Execução, planejamento, enfim. Elas funcionam se você assistir separado e se você assistir junto. Ó, genial a ideia deles, hein? E você tem que ficar aqui para acompanhar. Vamos ver qual que é a de hoje e ficar ligadinho no Manhã PP. Entra lá nos programas que foram nas segundas-feiras para você conseguir acompanhar toda essa série. Google, Facebook, Amazon, Apple, o que todas essas empresas têm em comum? Todas elas encontraram o produto que se encaixava perfeitamente
nas necessidades do público que elas atendiam. Eu sou André Mello, do Empreendendo no Reino, e hoje eu quero falar com você sobre isso, sobre o produto que se encaixa perfeitamente no seu mercado e para o seu público. Nós chamamos isso de PMF, Product Market Fit, que nada mais é do que o produto que se encaixa perfeitamente às necessidades do seu cliente. Sabe, talvez essa deva ser a obsessão número 1 do seu negócio nos 6 primeiros meses. Você deve perseguir o PMF. Por quê? Porque quando você encontrar o produto que se encaixa exatamente na necessidade do seu público, muitas portas vão se abrir, vai ficar muito mais fácil comercializar, você vai conseguir, de fato, ter um negócio. Até você encontrar o seu PMF, talvez você não tenha um negócio. Mas como eu sei que eu encontrei meu PMF? Primeiro, se você conseguiu já vender para 10 pessoas que não são seus amigos, não são seus parentes, não são seus primos, talvez você tenha um bom sinal aí. Outra coisa, se no momento de negociação você tem facilidade para negociar, obviamente nenhuma venda é fácil, não é mesmo? Mas se você não tem aquelas barreiras de sempre, de tá muito caro, se tivesse tal funcionalidade, se você não tiver essas barreiras, muito provavelmente o seu produto está bem ajustado para o seu mercado. Outra coisa é se os seus clientes se tornam seus embaixadores voluntariamente, se eles simplesmente saem fazendo propaganda gratuita do seu produto ou do seu negócio. Isso também é um ótimo sinal que você encontrou o seu PMF. E agora eu quero compartilhar com você algumas dicas para você encontrar isso. A primeira dica é teste. Teste verticais diferentes, teste com públicos diferentes, teste com pessoas diferentes e tenha um olhar científico, um olhar clínico para saber como cada público se comporta utilizando o seu produto. A segunda dica é a seguinte: converse presencialmente com o seu público. Se possível, visite a empresa deles, veja como vai ser a utilização do seu produto no dia a dia deles, ouça profundamente o que eles têm a dizer, porque isso vai dar para você insights incríveis de como o seu produto pode ser melhorado e em qual ponto ele precisa ser ajustado. A última dica que eu quero trazer para você, que talvez seja a mais importante, é foco extremo. Não aproveite uma oportunidade incrível que surgiu para você se ela vai tirar você do foco. Eu quero tomar a liberdade de compartilhar uma experiência que eu tive. Eu sou sócio de uma startup e nessa empresa que eu trabalho, certa vez chegou uma oportunidade incrível de um dos maiores lojistas do país, uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. Só que ela era contrária à tese que nós tínhamos de PMF. E simplesmente nós dissemos não para essa oportunidade. Isso pode parecer um retrocesso, mas é essencial. Se você está em busca do produto que vai ter um encaixe perfeito com o seu mercado, aprenda de uma vez por todas a dizer não para todas as oportunidades que aparecerem na sua frente e foque naquilo que você quer encontrar. Vai ser essencial para o seu sucesso. Se você quiser conversar mais sobre isso, você pode nos encontrar nas redes sociais como Empreendendo no Reino e comentar aqui também no canal da IPP-TV. Se você quiser ouvir sobre outras histórias inspiradoras, procure o nosso podcast em todas as plataformas de podcast, @Empreendendo no Reino. Deus abençoe. Bênção demais, sempre muito bom ficar por dentro de tudo que o pessoal do Empreendendo no Reino traz pra gente, né? O André, o Ícaro, o Gabriel, o Paulo da Bluefields também, o Paulo já queridíssimo que participou de programas da rádio. Muito bom, muito legal. Ó, até gaguejei, mas foi bom. Mas é porque é um para cada episódio, muito para cada episódio. Legal ter vocês aqui com a gente, trazendo esse conteúdo. E tem aniversário, né, Lídia? Tem aniversário. Feliz aniversário hoje, dia 23 de novembro. Parabéns para Benedita Oliveira, para Raquel Smolli, para Rebeca de Paula e para Sônia Maria dos Santos. E para você que está em casa também, que está de aniversário, o nosso abraço com muito carinho do Manhã EPP para você. Que Deus abençoe seu dia, seu ano, sua vida. É isso aí. Nós ficamos por aqui, mas se Deus quiser, amanhã a gente está de volta. A programação não para, IPP-TV, sempre com você e a gente vai ficando por aqui. Por aqui, acabou. Mas amanhã tem mais. E à tarde também tem Sempre Juntos. À noite tem Conexão com Deus. Então fica ligado aqui na sua TV Missionária. Até amanhã.
Tchau.